perífrase. A perífrase consiste em substituir, assim como a catacrese, uma palavra ou uma expressão por outra que descreva a outra de uma forma mais detalhada. É uma substituição mais ampla, pode se referir a objetos, a lugares, como por exemplo a cidade-luz. Então, quando eu falo cidade-luz, eu uso perífrase e estou me referindo a Paris. A cidade maravilhosa segue cheia de sol. Cidade maravilhosa se refere ao Rio de Janeiro. O povo lusitano foi bastante satirizado por Gil Vicente. Povo lusitano, eu estou me referindo aos portugueses. Então, quando eu uso essa qualidade, essa descrição no lugar, né, de uma palavra, eu uso perífrase. Antonomásia. A antonomásia, o avião. A antonomásia, assim como a perífrase, também substitui, né, por meio de uma qualidade marcante. Só que a antonomásia é usada para nomes próprios. Então, quando eu falo príncipe dos poetas, essa característica, esse detalhamento se refere a Olavo Bilac. O presidente dos pobres, quando eu faço presidente dos pobres, eu me refiro a Getúlio Vargas. A dama do teatro brasileiro foi indicada para o Oscar. Dama do teatro brasileiro se refere a Fernanda Montenegro. Antonomásia, essa qualidade, essa característica que se refere a um nome próprio. A rainha dos baixinhos, o rei do futebol, antonomásia. Sinestesia. Eu acho essa figura de linguagem muito legal. Vou acontecer aqui uma mistura de sensações. Então, vou misturar a audição com a visão, o olfato, o tato e o paladar numa mesma expressão. Trago como exemplo o cheiro doce e verde do capim. Cheiro doce e verde. Então, eu misturei aqui cheiro, olfato, doce, paladar, verde, visão. O cheiro doce e verde do capim trazia recordações da fazenda. Um doce abraço. Aqui eu misturo doce, paladar, abraço, tato. Dia de luz, Tom Jobim. Dia de luz, festa de sol, um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Macio, tato, azul, visão. O cheiro áspero das rosas. Cheiro áspero. Olfato e tato. Você tem o cheiro doce da manhã, cheiro doce, olfato e paladar. Então, a sinestesia é uma mistura das 5 sensações em uma única expressão. Somos sinestésicos quando falamos o gosto da terra, né? Sabemos ali o gosto pelo cheiro que sentimos. Antítese, a figura já diz bastante, o sol, a lua, o dia, a noite, o claro, o escuro. Então, a antítese são figuras que consistem no emprego de termos de sentidos opostos. Uma característica muito usada no barroco. Antítese, Vinícius de Moraes fala: tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza, felicidade. Carlos Drummond fala: eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Acordar, adormecer. Sentidos opostos. Há de surgir uma estrela no céu cada vez que você sorrir. Há de apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. Surgir, apagar, sorrir, chorar. Gilberto Gil usa elementos opostos, né, na sua construção. Muito parecido com a antítese, nós temos o paradoxo. Só que o paradoxo, a antítese são elementos opostos, né? Alto, baixo, branco, preto, claro, escuro, noite, dia, sol e lua. Agora, o paradoxo é absurdo, é uma oposição, mas quando eu falo de ideias muito contraditórias, muito absurdas. Camões, Luís Vaz de Camões, né, um poeta português, ele tem um soneto muito conhecido por nós. Veja que é um soneto aqui, porque ele tem 14 versos. As duas primeiras estrofes
Tem 4, 4 e as duas últimas 3, 3. 4, 4, 3, 3 é uma forma fixa de uma produção literária chamada soneto. E Camões escreve um soneto que conhecemos porque Renato Russo, né, na Legião Urbana, ele se apropria do soneto e faz a música. Então a gente conhece a música, mas ela é tirada do soneto de Camões. Então Camões fala: amor é fogo que arde sem se ver. Arde sem se ver? É ferida que dói e não se sente. Dói e não se sente? Então veja que diferente da antítese, o paradoxo são ideias muito contraditórias, muito absurdas, né? É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Lembraram de Legião Urbana? O eufemismo também é uma figura de linguagem muito fofinha que você vai suavizar a mensagem. Você não vai chegar e falar que ele morreu. Ele foi descansar em paz. Né? E temos várias outras para a morte. Foi desta para melhor. Eufemismo é quando consiste no abrandamento, na suavização de uma expressão que tem um sentido desagradável. Exemplos: aqueles homens públicos apropriaram-se do dinheiro. Eles roubaram. Roubar é muito feio. Apropriaram-se do dinheiro. Cássia Eller partiu desta para melhor. Morreu. Aquela mulher enriqueceu por meios ilícitos. Roubou. Sua vizinha é desprovida de beleza. Sua vizinha é feia. Então, desprovida de beleza, você suaviza a mensagem. Acho que eles faltaram com a verdade, eles mentiram. Faltaram com a verdade, eufemismo. Prosopopeia. Assim como na imagem da antítese o sol e a lua, veja que agora o sol e a lua têm olhinhos e boquinhas. Eles têm características humanas. Então, toda vez que eu humanizar, né, que eu personificar, né, um objeto, é prosopopeia. Prosopopeia também chamada de personificação ou animismo. É uma espécie de metáfora que consiste em atribuir características humanas a outros seres. Temos exemplos de prosopopeia aqui, Ferreira Goulart, quando ele fala: ah, cidade maliciosa. Ele dá maliciosa, ele personifica a cidade. De olhos de ressaca, que das Índias guardou a vontade de andar nua. O dia acordou feliz, o sol sorria para mim. Então veja que deu características humanas para o sol. O vento assoviava esta manhã em que o céu chorava. Naquela noite a lua beijava o céu. Então o ato de beijar tornou-se, né, aqui a figura de linguagem prosopopeia. Após a erupção do vulcão, o fogo dançava. Então o fogo dançava. Ironia, todos conhecemos, né? A ironia é a inversão de um sentido. Você fala o contrário daquilo que você estava pensando. Ela visa a sátira, a ridicularização. Então, ironia, eu trouxe aqui Garfield, né? Tá bastante irônico, quem conhece as características do Garfield. O John fala: uma das melhores coisas na fazenda toda é a natureza. Ela está em toda parte. E aí o Garfield pensa ironicamente: igual onde você guarda os seus sapatos, né? Toda parte tem sapato. Cada vez que você interrompe o seu colega sem pedir licença, percebe como é bem educado. Veja a ironia, né? Fala uma coisa, mas querendo falar o contrário. Ele correu tão rápido quanto uma tartaruga. Aqui eu tenho a comparação, a ironia. Eu fico feliz quando ela não atende as minhas ligações, eu fico feliz. Felicidade é trabalhar muito e receber pouco. A hipérbole, também uma figura de linguagem que eu acho muito bacana, é o exagero. A gente usa muito, eu faço muita hipérbole. É a figura que através do exagero você vai tornar uma ideia mais expressiva. Nossa, eu te liguei 1000 vezes, eu quase morri de tanto chorar. Fazemos hipérbole o tempo todo. Esperei 1 milhão de anos por esta resposta.
Choveu na minha vida uma tempestade de desgraças, José de Alencar. Te dei o sol, te dei o mar, te dei o sol, te dei o mar, olha o exagero. Né? E aqui uma charge, vejam, é um super? Não. É um mega? 1 milhão de vezes? Não. É uma hipérbole, né? O exagero. E aí ele fala, o mundo para quando eu chego. A vista daqui é de cair os cabelos. Eu sou lindo de morrer. Expressões hiperbólicas, o exagero para mostrar aí a ideia. Gradação. Assim como a imagem, a gradação vai ser uma sequência de palavras ou uma sequência de ideias que pode ser crescente ou decrescente. E essas palavras, elas intensificam ou amenizam progressivamente uma ideia. Gradação. O trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se. Então vê aí gradativamente, né, o processo do trigo. Ele chorou, berrou, esperneou. Agora uma decrescente. Ele gritou, falou, depois sussurrou e finalmente ficou em silêncio. Então, são essas expressões organizadas em sequência com uma intensidade crescente ou decrescente, criando aí um efeito de progressão. Apóstrofe. Apóstrofe é um vocativo, né? Quando estudamos vírgula, falo muito do vocativo. É obrigatório o uso da vírgula quando eu chamo a pessoa. No WhatsApp, no e-mail, quando você coloca Vanessa, vírgula, teremos prova hoje? Então, toda vez que você chama Vanessa, vírgula, bom dia. Então, a apóstrofe também é esse chamamento, essa interpelação a uma pessoa ou coisa, né? Que pode ser real ou imaginária. Então, ó mar salgado, né? Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Então, ele chama, interpela, ó mar salgado. Fazemos isso, né? Senhor, Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus. Deus, Deus, onde estás que não responde? Então, toda vez que eu chamo, eu interpelo, uso obrigatório da vírgula nas apóstrofes. A onomatopeia é uma figura de linguagem também muito interessante. É quando eu vou escrever o barulho que eu ouvi. Consiste na imitação, né, do som ou da voz natural dos seres. Ela é muito usada em quadrinhos, cartoons, tirinhas, charges. Então aqui eu coloquei um exemplo da Mônica, né, no segundo quadrinho, esse pum, o barulho, né, de quando ela bate com o Sansão no Cebolinha. Ou também, igual o Mário Quintana, ele traz sem o coachar dos sapos. Coachar é uma prosopopeia, que é o barulho feito pelo sapo, virou um verbo. O coachar dos sapos ou cri-cri dos grilos. Cri-cri é o barulho que a gente escuta, né? O som do grilo escrito. E como é o que poderíamos dormir tranquilos a nossa eternidade. Assonância. A assonância é uma repetição intencional dos sons vocálicos. Então, quando há uma repetição de vogal naquele verso, naquela propaganda, assonância no interior da palavra. E a assonância ela vai trazer ritmo e musicalidade. Então, eu trouxe aqui Caetano Veloso, quando ele fala, sou um mulato nato, no sentido lato, mulato democrático do litoral. Veja a repetição, mulato, nato, lato, mulato, democrático. E o Rapa também, quando ele traz bastantes as, né? Minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Então ele traz aí uma repetição, uma musicalidade com o uso da vogal A. A Coca-Cola, também um exemplo de assonância. A aliteração, assonância é a repetição de vogais. A aliteração é a repetição de consoantes. É uma repetição intencional de consoantes iguais ou semelhantes,
especialmente no início das palavras ou da sílaba. Também traz um efeito sonoro, né, como o ritmo, a musicalidade e a ênfase. Trouxe aqui Camões, leva-lhe o vento a voz que ao vento deita. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Um provérbio popular, né, muito conhecido. O rato roeu, olha a repetição da consoante R. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Também um provérbio popular. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Trago também aqui Violões que Choram, é um trecho de um poema de Cruz e Souza, e ele usa tanto a assonância quanto a aliteração. É tão perfeito, né? Claro que a minha leitura não, mas é tão perfeito aqui o ritmo, a musicalidade, que você chega a ouvir um violão mesmo chorando. Então ele fala: ah, plangentes violões dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao ventos. Noite de além remotas que eu recordo, noites da solidão, noites remotas. Quando os sons dos violões vão soluçando, quando os sons dos violões nas cordas gêmeas. Agora a literação, veja a repetição do V. Vozes veladas, veludosas vozes. Volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivãs, vãs vulcanizados. Cruz e Souza, exemplo de aliteração e assonância. Anáfora. Anáfora a gente estuda quando estudamos coesão, lembra? Quando eu faço retomada de uma ideia já dita no texto, eu faço anáfora. Aqui a figura de linguagem é bem parecida. Quando eu sempre vou buscar aquilo já dito, é uma repetição, talvez ali nos versos, uma retomada. Lembra do poema que eu mostrei de Camões? Amor é fogo que arde sem se ver. Falei de paradoxo ali, né? Mas é ferida que dói não se sente. O que é ferida que dói não se sente? O amor retomou. É uma dor que desatina sem doer. O amor, né? Então a anáfora, ela consiste na repetição de uma ou mais palavras no início de frases ou versos sucessivos. Aqui eu trago: era a mais cruel das cenas, era a mais cruel das situações, era a mais cruel das missões. Era a mais cruel, era a mais cruel. Essa repetição, né, trazendo a ênfase. Eu vi você chegando e parei. Eu vi você chegando e me calei. Trago também Tom Jobim com Águas de Março, quando ele fala, parecido com o de Camões, olha, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é um laço, é o anzol. É a peroba no campo, é o nó da madeira. Então essa repetição, essa retomada da ideia anáfora. Elipse. A elipse é uma omissão. Quando há sujeito elíptico, viajamos. Né? Ali a omissão do sujeito, e quando ele já tiver sido falado, né, na oração anterior, há uma elipse, uma omissão de um termo que fica subentendido e que é facilmente identificado. Então, à direita da estrada, sol. À esquerda, chuva. Aí omite, ó, estava sol. À direita da estrada, estava sol. À esquerda, estava chuva. Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Clarice Lispector usa elipse quando ela omite o não havia. Na rua deserta não havia nenhum sinal de bonde. No quarto, silêncio. Veja o uso da vírgula onde tem as omissões. No quarto havia silêncio. Então, como omitiu o verbo, usou uma vírgula para marcar a omissão. Zeugma, a zeugma também, né, assim como elipse, ela vai omitir um termo já anteriormente enunciado. Pode-se considerar a zeugma uma forma de elipse. A elipse a gente consegue referenciar, né, o que está sendo falado. A zeugma falou e na próxima oração omitiu. Ele prefere um passeio pela praia. Eu, cinema.
Então, omitindo aí o prefere. Veja que prefere já apareceu anteriormente. Mais uma vez, chama atenção aí para o uso dos sinais de pontuação. Olha, ela gosta de música, ponto e vírgula. É como se eu tivesse acabado de falar, mas não acabei totalmente. Então, põe o ponto e põe uma vírgula, porque eu vou continuar falando do gostar. Mas eu já falei, ela gosta de música, ponto, vírgula. Eu, vírgula, de silêncio. Essa segunda vírgula, ela marca a omissão do termo gosta de. Ela gosta de música, eu gosto de silêncio. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel? Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. Então aqui a gente tem o Chico Buarque fazendo elipse com levou. Levou o seu retrato, levou o seu trapo, levou o seu prato. Então ele omite o termo anteriormente já falado. Hipérbato. O hipérbato ele é visto no hino nacional. O hipérbato é quando eu inverto a ordem natural dos termos de uma oração. A nossa língua, naturalmente, né, é uma língua SVC. O sujeito, o verbo e os complementos. Então, primeiro eu começo com o sujeito. Vanessa comprou um carro. Vanessa comprou um carro. Sujeito, verbo, complemento. Quando eu faço a inversão desses termos, eu faço um hipérbato. Olha o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Seria as margens plácidas, o sujeito, veja que não tem uma crase, é um sujeito, um termo independente. As margens plácidas ouviram. Se o meu sujeito está no plural, o meu verbo vai para o plural, ouviram. E usa também aqui a figura de linguagem da personificação. As margens plácidas ouviram do Ipiranga o brado retumbante de um povo heróico. Então, o hipérbato é esta inversão, né, de termos de uma oração. Outros exemplos. Viajam cansados os pescadores de ilusões. Os pescadores de ilusões viajam cansados. Trazendo o sujeito para o começo da oração. Acompanhando o som da torcida, dançava com a bola o atleta. O atleta dançava com a bola acompanhando o som da torcida. Então, essa inversão de termos, hipérbato. Pleonasmo, também muito usado, né? Uma figura de linguagem engraçada, quando eu falo a mesma coisa duas vezes, desnecessário até, como subiu para cima, desceu para baixo, hemorragia de sangue, goteira do teto, metades iguais, né? Pleonasmo. Choramos um choro, sentido, mas nos refizemos logo. A ele resta-lhe a boa oportunidade de provar sua inocência. Esse lhe significa resta a ele. Então, a ele, resta a ele, né, funcionando aí como um objeto indireto. Resta a quem? A ele. Né? Resta o quê? A boa oportunidade de provar sua inocência. Então, aqui eu tenho um objeto indireto, pleonástico. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. E o Guimarães Rosa ria um riso branco. Repetição de um termo, né? E aí, quando eu falo subir para cima, descer para baixo, isso é um vício, né? Não uma figura de linguagem. Assíndeto. O próprio nome ajuda a negação, né? Então, não tem síndeto. Síndeto seria a conjunção, a palavrinha que vai conectando uma oração na outra, um síndeto. Então, quando eu não coloco conjunções, o meu texto fica assíndeto. O cantor interpretava a canção, o público vaiava. Ele insistia, o público continuava. Ele parou, quebrou o violão, saiu do palco. Pelo menos ali no último, né? Ele parou, quebrou o violão e saiu do palco. Não tem nenhum conectivo, são todas elas, até mesmo o uso da vírgula para mostrar a enumeração aí das orações. O vento zunia, as folhas caíam. Então, o vento zunia, por isso as folhas caíam, então as folhas logo, as folhas caíam. Cheguei, vi, venci. Tudo passa, tudo corre, tudo morre. Machado de Assis. Então, é a supressão, a retirada de um conectivo, assíndeto. O contrário de polissíndeto.
Poli, vários. Então, quando eu coloco várias conjunções num texto, eu faço um texto polissíndeto. E falei, e gritei, e tentei, e gesticulei, e pedi ajuda, mas ninguém parou para socorrer o gato acidentado. A gente nem usa, né? Questão de ênfase mesmo, essa repetição, textos literários. Então, e falei, e gritei. E a noite é negra, as estrelas não brilham e pessoas mascaram a voz e a dor e expõem o rosto ao risco e à solidão. Padre Antônio Vieira, e sobem e descem e correm e grita. Então aqui uma repetição muito constante do conectivo, polissíndeto. Anacoluto. Anacoluto é quando eu faço uma interrupção, muito comum na fala. Né? A fala, a gente está falando uma coisa, interrompe, muda o assunto. Na escrita eu trouxe como exemplo, a vida, não sei o que será dela. Viu? Essa quebra, essa interrupção da construção sintática. Aquele filme, eu adorei, né? Eu adorei aquele filme, mas há essa interrupção. Adolescentes, como são difíceis de lidar. O relógio da parede, eu estou acostumado com ele, mas você precisa mais de relógio do que eu. Rubem Braga, como exemplo. Silepse. Silepse é a concordância com a ideia e não com o termo expresso. Então ela pode ser uma concordância de gênero, veja, Vossa Excelência. Até aí eu não sei se Vossa Excelência é do gênero masculino ou feminino. Vossa Excelência ficou cansado. Agora sim, né? Esse adjetivo me mostra que Vossa Excelência é do gênero masculino. Até então, uma silepse, né? Uma omissão do gênero. De número, a família do réu procurou advogados e queriam saber. A família queriam saber. Então, a família singular queriam saber, plural. Temos uma música, né? A gente somos inúteis. Ali uma silepse de número. Ou os mineiros somos desconfiados. Silepse de pessoa. Os brasileiros somos muito crédulos. Então, começo aí com a terceira pessoa, os brasileiros, e conjugo o verbo na primeira pessoa. Agradeço e espero que tenha contribuído. Obrigada.